Todos, graças a Deus, tudo bem também. Obrigado. Então, pessoal, seguinte, entramos aí na reta final da nossa disciplina. Sabe quantas aulas nós temos? Vamos lá, hoje, 26. Então, nós temos aula hoje, nós temos aula dia 9 de novembro. Sim, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que é a P2. Não, é não. Nós temos aula hoje, dia 9 e dia 16. 3 aulas a gente tem. Depois do dia 16, a gente não tem mais aula ao vivo, tá? Então, falta a aula de hoje mais 2. Ou seja, o ano está terminando, tá? Por incrível que pareça, o ano está terminando. Graças a Deus. Porque o ano complicado, meu pai do céu. Graças a Deus não, porque eu vou parar de dar aula para vocês, certo? Graças a Deus, porque o ano está terminando, né? E o ano não foi fácil, não, para ninguém. Tá? Então, gente, para quem não estava aqui, quando eu estava falando, a gente já está, né, com as notas de vocês, que já é a média da AP1, tá? A média final. Então, a AP1 de vocês já está com nota. Tá lá no portal acadêmico, tá? Para quem não acessou, acessa. Lembrando de pedir para que vocês respondam mais uma vez, né? Lembrando, para vocês responderem a CPA, que fica lá no link também no portal acadêmico, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar. Sim, temos uma semana aí de muitos aniversariantes, tá? Então, parabéns para a Ivana. Deixa eu ver se a Ivana tá aqui. Tá, não. Então, parabéns para a Ivana. Parabéns também para a Luciana. Luciana também não está aqui, mas se estiver assistindo a gravação, a Ivana acabou de chegar. Assim que eu dou os parabéns para ela. A gente tem o aniversário também da Luciana e da Lívia no mesmo dia. Lívia e Luciana no mesmo dia, então parabéns. E a gente tem também aniversariantes, a Maria Thaís. Então, parabéns para Maria Thaís. E é só, tá? Então, que Deus abençoe a todos, sejam muito felizes, tá? Fiquem com Deus, aproveitem aí o aniversário de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos começar. Seguinte, vamos para a nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha de hoje é mais ou menos o contrário do que nós vimos na aula passada, tá? Então, é o contrário do que nós vimos na aula passada. Enquanto que na aula passada a gente estava falando sobre antidepressivos, na aula de hoje a gente vai falar tanto, como é que eu posso dizer, farmacologicamente falando, quanto quimicamente falando, a gente vai falar exatamente do contrário, tá? Então, quando a gente está falando bioquimicamente, a ansiedade, ela é inversamente proporcional à depressão. Então, hoje a gente vai falar sobre uma classe de fármacos e também sobre uma doença que acomete, uma doença do sistema neurológico que acomete cada vez mais gente, uma grande quantidade de pessoas, que é a ansiedade. Então, para isso, a gente vai falar tanto da ansiedade quanto dos fármacos sedativo e hipnóticos, ok? Então, a gente vai falar sobre esses fármacos, a gente vai dar uma, como é que eu posso dizer, uma revisãozinha sobre os receptores do GABA, os receptores GABAérgicos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. E aí, pessoal, dando, né, uma introdução do que a gente está querendo falar, do que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre ansiedade. E aí, o que é essa ansiedade, pessoal? É uma coisa que, principalmente, eu acho que mais, como é que eu posso falar? Mais real, mais atual, na realidade, impossível, né? A gente falar sobre ansiedade. No período que nós estamos vivendo, a gente está sofrendo com esse mal aí, talvez uma quantidade gigantesca de pessoas.
né? Eu não sei aqui se alguém, quando a gente começar a falar sobre o que é ansiedade, se alguém vai se reconhecer muito no que nós falaremos. Assim como não sei se alguém se reconheceu no que foi falado no vídeo que eu passei para vocês na aula passada sobre depressão. Espero que vocês tenham assistido. Que a gente falava muito em relação à depressão sobre um conceito bioquímico, né, de deficiência na presença de alguns neurotransmissores excitatórios, mas também de uma situação que ainda para a ciência é muito obscura, a gente ainda não consegue identificar todas as causas que são relacionadas à depressão. Assim como a gente também tem causas para a ansiedade que elas são obscuras ainda para a ciência e para a saúde, tá? Mas só que a gente também tem aquelas que são compreendidas em decorrência de distúrbios relacionados a neurotransmissores presentes, obviamente, no nosso sistema nervoso central, tá? E aí, pessoal, quando eu estou falando de ansiedade, eu quero deixar aqui, aí eu vou sempre estar trazendo um pouquinho sobre o que foi falado na aula passada sobre depressão. Por quê? Porque quando eu estou falando de ansiedade, eu não estou falando de uma ansiedade que é, porque eu vou fazer uma prova, porque eu vou fazer um concurso, porque o meu namorado vai chegar, minha namorada vai chegar de viagem, porque, sei lá, o meu aniversário está chegando. Ansiedade não é isso. Ansiedade, do ponto de vista patológico, a gente está falando de algo muito mais sério, de algo muito mais complexo do que a simples vontade que algo que nós esperamos muito chegue logo, tá? Então, a gente não está falando de uma ansiedade ali simplesinha porque o aniversário da Ivana está chegando. A gente não está falando isso, ok? Da mesma forma, como nós comentamos relacionados à depressão, que não é uma tristeza porque o namoro acabou, que não é uma tristeza porque você tirou nota baixa na prova, que não é uma tristeza porque, sei lá, houve o falecimento de um ente querido. Depressão não é isso. Depressão, ele é um estado constante, é um estado persistente de tristeza e de falta de vontade de fazer muitas coisas. Então, ela é uma tristeza persistente. A ansiedade é uma crise de ansiedade, sensação ansiedade persistente. Então, a gente pode falar que ele, né, essa ansiedade, ela, na realidade, é um desagradável estado de tensão, apreensão ou inquietude, temor que parece originar-se de alguma fonte desconhecida. Não sei vocês, mas eu, por exemplo, nunca tinha tido uma crise de ansiedade ou episódios de ansiedade, e agora na pandemia eu tive, né? Então, por conta de toda a situação que a gente está tendo, de tudo que a gente está acontecendo, isso acabou acarretando, né, em mim uma crise de ansiedade muito forte no semestre passado, né, que foi no começo do semestre passado. Logo quando a gente entrou nessa fase, um mês mais ou menos, que a gente estava já isolado e tudo mais, eu tive uma crise de ansiedade, tá? Que era o quê? Era uma sensação de inquietude e apreensão sem causa específica, né? Sem saber o porquê, o que eu estava sentindo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu tive a crise de ansiedade, eu estava dando aula de farmacologia para a turma do semestre passado, né? E eu tive uma crise de choro no meio da aula. Você imagina eu estar aqui falando para vocês, a gente está conversando sobre um determinado assunto, eu nem lembro qual era a aula que eu estava falando, e eu tive uma crise de choro no meio da aula. Eu tive que desligar a câmera, desligar o microfone, pedir desculpa para os alunos e simplesmente desabei. E aí passei de semana sem conseguir dormir, fiquei um tempão, né, ali com a apreensão gigantesca. Eu tinha saído de casa, tinha ido morar no meu apartamento, que ele fica fechado, mas eu fui lá morar durante um tempo, fiquei 2 meses lá, descia 2 horas da manhã para
tem tipo um caramanchão lá, um negócio assim, um banco. 2 horas da manhã eu deitado lá nesse banco, no meio do nada, olhando para cima. Então, é uma situação que ela difere muito daquela que a gente tem normalmente no nosso dia a dia, com a vontade grande de que algo aconteça ou que a gente está esperando, tá? E aí, pessoal, dentro dos sintomas, a gente vai falar sobre sedativos e hipnóticos, mas a gente precisa entender do que a ansiedade fala. Os seus sintomas, eles se assemelham muito ao de uma doença que se chama pânico, tá? E aí, esses sintomas, eles podem vir com a taquicardia, que é o aumento da aceleração, né, do coração, quer dizer, não é o aumento da aceleração, não, é uma aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, que é o suor, né, a pessoa está suando ali, principalmente as mãos, tem muita gente que quando tem uma crise, já começa logo a palma da mão e as plantas dos pés a suarem, tremores e palpitações. Geralmente, esses são os sintomas da ansiedade. E aí, pessoal, isso se deve a, vocês provavelmente viram, né, lá na anatomia, a uma alteração que é baseada na ativação do sistema nervoso simpático, tá? Então, esses sintomas, sinais, eles são em decorrência da ativação do nosso sistema nervoso simpático, que geralmente, quando é ativado, gera taquicardia, sudorese, tremor e palpitação, tá? E aí, pessoal, é importante que a gente lembre, tá? E a gente saiba, na realidade, ou lembre quem já passou por isso, que a ansiedade, ela é debilitante e ela é crônica. Da mesma forma como a gente está falando sobre a depressão, né, que a gente falou, esse é um problema que ele não pode ser levado pelas pessoas, e principalmente por nós, profissionais de saúde, como frescura. Já ouviram falar sobre isso? Tipo, a pessoa tá com depressão, não quer sair, tá o tempo todo deitado, tá sem comer e tal. Ou então, a gente tem uma pessoa com uma crise de ansiedade, palpitação, tá ali nervosa, não sei o quê, e aí a gente sempre tem aquela pessoa que diz assim, isso é frescura, né? E a gente não pode levar isso em consideração, porque ela é debilitante, ela é crônica, ela faz com que as pessoas, elas inclusive, deixem de fazer o que normalmente era para elas fazerem no seu dia a dia, então interfere diretamente na vida dessas pessoas, as pessoas passam a não fazer mais o que é importante, o que seria importante para elas no dia a dia, seja do ponto de vista familiar, profissional, amoroso, né? E aí a Lara está falando, muitas vezes a própria família fala isso, exatamente, porque é quem mais convive com a gente. E sabe o que é que geralmente esse tipo de paciente escuta? Ele escuta quando diz assim, ó, isso é frescura, porque você tem tudo o que você quer, você não precisa de nada, tudo que você pede eu lhe dou, né? Os pais às vezes falam, tudo que você pede eu lhe dou. Então não tem motivo para ficar com essa frescura e tal, bebê. Só que, obviamente, né, isso é algo patológico, não é frescura, tá? E aí, pessoal, sabendo disso, como é algo patológico, a gente vai tratar com o quê? Com ansiolíticos, que são os medicamentos, e psicoterapia, que é um tratamento com o psicólogo, um acompanhamento com o psicólogo. Então, a gente tem, para a ansiedade, o tratamento farmacoterapêutico e o tratamento não farmacológico. Então, geralmente, as duas juntas fazem com que haja uma melhora significativa nos sintomas, nos sinais de quem passa por uma crise de ansiedade. O indicado é que nós tenhamos, em vez do ou, o e, tá? A utilização de medicamentos ansiolíticos e o acompanhamento psicoterápico, certo? Então, isso é muito importante. E aí, gente, vem uma coisa que é fundamental para que a gente compreenda, até porque aqui nós temos profissionais, futuros profissionais da enfermagem, da farmácia, da nutrição, da fisioterapia. Isso daqui
é algo que nós, profissionais de saúde, independente da área que a gente esteja trabalhando, a gente precisa perceber no nosso paciente em que momento aqueles sintomas que ele está relatando são advindos de uma patologia de origem psicológica. Então, para você que é fisioterapeuta e que acha que não tem que entender sobre isso, está enganado. Por quê? Porque tem muitas crises, tem muitos problemas relacionados à ansiedade, por exemplo, que dão tremores. Tremor é um sinal tipicamente relacionado a problemas fisioterápicos. A pessoa confundir com Parkinson, o início de um Parkinson, só muito difícil, mas vai que, tá? Além disso, dores musculares em decorrência do tremor. A ansiedade, ela gera uma rigidez muscular muito potente que faz com que haja problemas relacionados à musculatura, um aumento na frequência respiratória que pode vir a gerar algum problema relacionado a isso. E para o pessoal aí da nutrição, também, a gente relacionando com a nossa carreira profissional, eu vou falar também da farmácia da enfermagem, mas para o pessoal da nutrição, a depressão e a ansiedade pode gerar o quê? E aí, enquanto o pessoal da nutrição me responde, eu vou ler aqui o que a Sara está escrevendo. Tem um conhecido que desenvolveu o complexo de ATM por conta da ansiedade e precisou de fisioterapia. Perfeito, tá? Perfeito, é exatamente isso. Além de que, se tivesse aqui, por exemplo, pessoas da odontologia, a gente podia falar muito bem em relação ao bruxismo, que é aquela ranger de dentes que dificultam a mastigação, que acabam com a arcada dentária e ainda geram crises relacionadas à articulação, né, mandibular, tá certo? E aí, pessoal, cadê o pessoal da nutrição aí? Matheus já é da nutrição. E aí, Matheus, o que é a depressão? O que é que conhecer sobre a depressão, sobre os antidepressivos, sobre a ansiedade e sobre os ansiolíticos tem a ver com a sua profissão? A Sara aí já falou, por exemplo, é da fisioterapia. O que você acha? Bora lá, acorda que a semana tá só começando, hein, galera? Cadê o resto do povo da nutrição aí para abrir o microfone e falar, para nós conversar? Para que seja evitado que o paciente desenvolva distúrbios alimentares. Perfeito, é o que está mais clássico, né, para a gente, tá? É a questão do distúrbio alimentar. Dentro da área da nutrição, isso é claro e evidente, tá? Eu tenho uma amiga que, por conta de distúrbios de ansiedade, desenvolveu a... E aí eu confundo toda a vida, mas não, quer dizer, eu não vou confundir. Matheus aí, a galera da nutrição, me digam se eu tô errado, mas eu acho que não, tá? Às vezes eu faço uma confusão. Ela desenvolveu bulimia, que é aquele distúrbio alimentar que a pessoa provoca o vômito, né? Que ela se alimenta, mas logo depois ela vai lá e provoca o vômito. O que eu acho que é diferente da anorexia, porque a anorexia, ela já é, a pessoa não quer se alimentar, né? Então, se eu tiver errado, me corrijam aí, mas é mais ou menos isso. Às vezes eu confundo uma com a outra. E ela desenvolveu bulimia ao ponto de, por exemplo, tanto provocar o vômito, quanto tomar medicamentos laxativos para adquirir uma diarreia que fizesse com que ela não absorvesse nutrientes e não engordasse, né? E daí foi hospitalizada, foi parar no hospital, quase morre, isso tudo em decorrência da ansiedade, tá? E aí, óbvio, também, eu vou perguntar para vocês da enfermagem, onde é que vocês acham que isso, e para a farmácia também, tá? Onde é que vocês acham que a gente tem conhecimento sobre a depressão e sobre a ansiedade, que é a aula passada e a aula de hoje, está esse conhecimento incluído dentro do rol de importância na profissão de vocês? E na farmacologia desses problemas? Em os enfermeiros de plantão e os farmacêuticos de plantão aí?
Da farmácia, se não tiver ninguém, eu vou responder, né? Que eu sou farmacêutico, então. Gente, isso é porque vocês viram as notas? Que vocês estão de mal comigo? O que é que está acontecendo? E olha que só teve praticamente nota boa, né? Avalie se tivesse sido ruim. Então, gente, com a enfermagem, diga aí, postei sim, dona Sabrina, está lá no portal. Então, pessoal, com a enfermagem e com a farmácia, às vezes é muito parecido, né? Porque tá, olho no portal, porque em relação à enfermagem e à farmácia, a gente tem principalmente, né, a farmacoterapia. Então, é a farmacoterapia dos antidepressivos, a farmacoterapia dos ansiolíticos, a gente saber o mecanismo de ação clássico desses medicamentos, as interações medicamentosas. Então, isso daí, tá, o que influencia, por exemplo, no momento da infusão de um determinado medicamento ansiolítico, né? O enfermeiro que trabalha diretamente nos centros de atenção psicossocial, tá? Com esse tipo de paciente, em hospitais psiquiátricos, os farmacêuticos também, que têm que desenvolver um trabalho dentro de farmácia de centro de atenção psicossocial. Então, a gente tem aí as 4 profissões que nós estamos envolvidos aqui com essa questão, tá? Estamos aí, tem a nossa importância. E aí, sabendo disso, vamos passar para frente, porque quando a gente vai tratar a ansiedade, tá? Sabrina, acabei de olhar e sua nota tá aqui, viu? Então, relaxe seu coração que a nota tá aqui. Inclusive, lhe dou os parabéns. Depois você vai saber por quê. Então, o que faz, pessoal, um fármaco ele ser incluído na classe dos sedativo-hipnóticos? Quando eu digo hipnótico, não é, tá, o Pyong lá do BBB, não. Não é hipnose, compre batom, não. Quando eu estou falando hipnose, pessoal, significa aquele fármaco que ele induz o sono. Então, fármaco hipnótico é um fármaco indutor do sono, certo? E aí a gente pode ter o fármaco sedativo hipnótico, porque ele produz sedação e induz o sono com alívio concomitante da ansiedade. Então, tem um alívio concomitante da ansiedade, produz sedação e induz o sono, ele é um fármaco sedativo hipnótico, tá? E aí, esses fármacos sedativo-hipnóticos, eles podem ser classificados. Como é que a gente conhece farmacologicamente os fármacos sedativo-hipnóticos? Eles podem ser classificados pela sua estrutura química ou pelo seu uso clínico. Porém, como muitos fármacos diferentes têm o poder de gerar sedação, induzir o sono e diminuir os sintomas da ansiedade, o que a gente faz? A gente evita vários fármacos de estruturas químicas diferentes, a gente evita classificá-los pela estrutura química, tá? A gente evita. Então, hoje, os fármacos sedativos e hipnóticos, a gente os classifica pelo uso clínico. Então, ou seja, se a gente tem um fármaco para tratar os estados de ansiedade ou os transtornos do sono. Transtorno do sono porque ele é hipnótico. Então, ele gera uma sonolência. E distúrbios de ansiedade porque ele vai diminuir aqueles sintomas que nós falamos lá no começo, que são problemas extremamente comuns na nossa sociedade de hoje. Então, por isso é que eles são classificados como sedativo e hipnóticos, tá? Aí, pessoal, como é que eu sei que ele tem a classificação, ou que ele tem a função sedativa? Porque ele causa uma leve depressão e são usados geralmente para acalmar e reduzir a ansiedade. Quando eu tenho um fármaco
hipnótico, eu tenho um fármaco que induz a sonolência e normalmente são utilizados para o tratamento da insônia ao causarem um grau de depressão um pouco maior. Eu tenho o sedativo como aquele que causa uma leve depressão e serve para acalmar e reduzir a ansiedade, e eu tenho o hipnótico, aquele que induz a sonolência, e normalmente são utilizados para o tratamento da insônia ao causarem um grau de depressão um pouco maior. Até aí, tudo ok? Em relação ao que a gente está falando sobre o que é um fármaco com função sedativa e com função hipnótica, ótimo, show de bola. E aí, pessoal, vamos lá. Eu estou dizendo, tá? Prestem atenção nisso daqui para vocês acabarem não confundindo. Se eu estou dizendo que nós temos um fármaco que ele causa um grau de depressão, depressão não significa, nesse caso, a doença depressão. Significa ele está mais voltado para inibição. Ou seja, quando eu tenho um fármaco que ele causa uma depressão no sistema nervoso central, significa que ele diminui aquela atividade alucinada do sistema nervoso. Então, ele causa uma depressão do sistema nervoso para diminuir aquela euforia, tá? Então, depressão é o contrário de alta ativação. Então, a gente quer que o fármaco ele cause um nível de depressão, porque nos estados de ansiedade e de mania, que é uma doença, a gente tem o sistema nervoso extremamente ativo. Ativo até chegar no ponto de vista patológico, tá? Não é aquela pessoa que ela é ali superativa, não sei o que, não. Já estou falando do ponto de vista patológico. Então, a gente quer que cause uma depressão. Só que qual é o problema? Lembram que a gente falou uma aula antes da nossa avaliação, que nós tínhamos determinados fármacos que eles, quanto maior a dose, mais eles iam atingindo aquela linha tóxica e podiam levar a coma, a morte, a partir do momento em que nós íamos aumentando a concentração deles. Lembram que nós falamos isso? Eu dei um exemplo bem claro e bem clássico na nossa aula, que inclusive caiu na prova. Qual é o grupo? Qual é a classe de medicamentos psicoativos que eu disse para vocês que eram mais antigos e que, inclusive, quanto mais a gente aumentava a dose, mais a gente ia chegando numa zona de perigo e que esses fármacos, inclusive, eles eram muito utilizados em pessoas que queriam atentar contra a própria vida. Lembram qual é a classe? Não. Os tricíclicos são antidepressivos, tá? Eu estou falando daqueles que nós falamos lá antes da prova. Exatamente, Ivana, os barbitúricos, que são fármacos mais antigos, que o clássico dele, né, o exemplo clássico é o fenobarbital. Então, o fenobarbital é o fármaco mais clássico dentro da classe dos barbitúricos. Eles são fármacos mais antigos que, quanto mais eu aumento a dosagem, mais eu tenho uma depressão do sistema nervoso central. E aí, pessoal, quando eu digo que mais eu tenho uma depressão do sistema nervoso central, o que eu estou falando? Lembrem-se que a gente tem o limiar de depressão. O sistema nervoso está aqui no normal. Quando eu vou aumentando aqui a ativação, a atividade, ele vai entrando num processo de excitação ou de depressão. Quando eu trabalho no processo de depressão, quando eu estou aqui, ó, nesse limiar aqui, que eu estou muito excitado, muito ansioso, nervoso, eu tomo, por exemplo, um barbitúrico, vamos dar ele como exemplo. Quando eu dou esse barbitúrico, ele causa uma depressão no sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele baixa um nível e ele atinge a normalidade. Então, a pessoa, ela nem fica deprimida,
mas também ela não fica mais excitada demais e ansiosa, porque ela baixou um nível por causa do medicamento. Só que se eu continuar aumentando a dose, por exemplo, se eu tomar mais um comprimido, ela baixa mais um nível. Então a pessoa entra num estado de deprimida, vamos supor, tá? Se eu dou mais uma dosagem, ela baixa mais um nível. E ela pode chegar num estado de sonolência muito forte. Se eu continuo aumentando a dose, ela pode entrar num estado de coma. Se eu aumento mais a dose, ela diminui ainda mais, ela aumenta mais a depressão e a pessoa pode levar à morte. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Quanto mais eu aumento a dose, mais vai ter uma depressão no sistema nervoso central. E se eu aumento a dose de forma exacerbada, eu posso gerar naquele paciente uma amnésia é ótimo, um processo de anestesia, tanto é que vocês sabem que os barbitúricos, eles são utilizados, né, nos processos anestésicos, vocês sabem muito bem disso. Pode vir ao coma e pode vir ao óbito. Certo? Entenderam isso? Isso nos fármacos que nós dizemos, né, que são os fármacos mais antigos, certo? Os fármacos mais novos, eles têm uma margem de segurança. Os mais antigos, eles são menos seguros, exatamente por conta disso que a gente acabou de falar, tá? E aí, quanto maior a dose, maior o grau de depressão. E aí, pessoal, sabendo disso, sabendo também em relação à ansiedade que nós falamos, a gente precisa compreender um ponto importante na nossa aula, que é a insônia. Esse é famoso, né, não? Só para a gente ter uma ideia. Quem aqui sofre de insônia? Ou a gente não viu ainda, né, na realidade, o que é insônia, mas a gente vai ver o que vocês acham que se vocês sofrem ou não de insônia, tá? Então, a Bia acha que sofre, o Egladson, a Janaína quase todo dia, a Cauane algumas noites, eu algumas noites, mais alguém? O resto tudinho dorme perfeitamente bem. A Ivana dorme que nem pedra, até sentada, é ótimo. Eu tenho uma tia que é desse jeito. Ela dorme no sinal, no semáforo. Aí ela acorda quando a galera de trás buzina. Aí ela acorda e sai com o carro. A Suiane mal dorme, a Alexandra dorme até demais. Então, insônia, tá? A Sabrina teve crise de ansiedade. Então, assim, insônia, o que é? Da mesma forma que a ansiedade, insônia não é quando a gente passa uma noite sem dormir, não. Certo? Insônia, ela tem também as suas características. A gente precisa fazer a junção das características para que a gente determine um diagnóstico de insônia para um determinado paciente, tá certo? Como é? Primeiro, a insônia, ela é a incapacidade de iniciar o sono, de manter o sono, ou se a gente tem um sono de baixa qualidade, significa o quê? Significa um sono de baixa qualidade quando o indivíduo se assusta e tem pesadelos no meio do sono. Isso é um sono de baixa qualidade, tá? Então, a insônia, pessoal, ela pode ser a incapacidade tanto de iniciar o sono, de manter, ou se ele tiver uma baixa qualidade. Vocês acham que tem diferença? Existem tipos de insônia, então, se ele pode ser uma dessas três opções, sim ou não? Sim, tá? Então, a gente precisa considerar isso. E a farmacologia entra nesse ponto da forma mais linda possível. E vocês vão entender uma coisa que eu vou falar agora, isso vai clarear muito a mente de vocês, certo? Em relação à farmacoterapia da insônia. Mas primeiro vamos entender como é que a gente classifica a insônia. A insônia, pessoal, ela pode ser transitória, intermitente ou crônica. Nós classificamos a insônia dessa forma: transitória,
intermitente ou crônica. Quando é que nós temos uma insônia transitória? E aí vocês vão ver, quem disse aí que sofria de insônia, vamos ver se vocês conseguem classificar a insônia de vocês, ou se vocês dizem assim, não, então eu não tenho insônia. A transitória é aquela insônia que ela dura de poucos dias até 3 semanas. Geralmente são causadas por estresse grave ou persistente, como preocupações com a saúde própria ou de familiares, luto ou perda substancial, problemas familiares, profissionais ou de relacionamentos. Alguém se vê com uma insônia transitória, que já teve ou que está tendo, só que aí vamos ver, tá? Então, a transitória, ela dura de poucos dias até 3 semanas e é causada por estresse, por preocupações, por luto, por perdas, por problemas familiares, profissionais ou de relacionamento. Essa é a transitória. Quando a gente está falando da intermitente, é aquela que os episódios de insônia, eles ocorrem de tempos em tempos, com períodos de sono regular e revigorante entre eles, e passa a ser chamada de insônia intermitente. Ou seja, você tem períodos de insônia intercalados por períodos de um sono muito bom, revigorante, a noite inteira, um sono regular, e aí um período depois, insônia. Aí depois, sono bom, revigorante, insônia. Então, ela é intermitente. Ela fica tendo períodos, tá certo? E, por último, a gente tem a insônia do tipo crônica, aquela de longa duração, ou as que duram mais de 3 semanas. Pode ser relacionada a estresse contínuo, depressão, abuso de álcool ou drogas, hábitos inadequados para dormir, como o excesso de café. Essa é a crônica. Então, ela dura mais de 3 semanas, tá? E elas têm longa duração. Tá? A gente acabou de classificar a insônia em 3 tipos, certo? E aí, quem disse que tinha insônia, acha que a sua está classificada em que forma? A Sabrina acha que foi transitória, porque ela não teve frequência, foi durante a crise. Mas ela foi só... Aí vem a pergunta para a Sabrina. Foi só um período ou teve período ruim, período bom? Período ruim, período bom? Tem que ver isso. Transitória é a que tem períodos bons e períodos ruins. Tá? Perdão, a intermitente, troquei aqui as bolas. A transitória é que dura até 3 semanas, tá? Desculpa, troquei aí as bolas. Então, provavelmente, se a Sabrina foi só durante a crise, foi transitória, tá? A da Larissa, ela acha que é crônica. A Rebeca, ok, tá? Sem problema. A Rafael também foi transitória, então foi um período de tempo. Janaína, períodos intercalados. O Egladson, todo dia, então é a crônica, né? Então, a gente consegue perceber como é que a nossa insônia ela é definida e classificada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tratamento medicamentoso vai depender disso também, de qual classificação a nossa insônia tem, certo? Professor. Oi, Egladson. Desculpa interromper, boa noite. Uma pergunta sobre isso. Boa noite. Eu já fiz, na verdade são 2 perguntas, mas a outra pergunta eu queria depois fazer para o senhor, assim, não em aula, mas dentro do assunto, né? Eu já fiz tratamento para ansiedade e tudo, e um dos medicamentos que eu tomava era para dormir, né? Insônia, tipo, eu tomava e derrubava mesmo, assim, se eu ficasse no celular, se eu ficasse assistindo TV, eu tinha alucinação, tipo, eu acho, tipo, fazia um efeito muito forte e eu tinha que dormir naquela hora, sabe? Sim. Enfim, passei um tempo usando e aí eu
pensei, não, vou parar de tomar porque eu acho que eu já estou melhor. E passei um tempo dormindo sem a necessidade desse medicamento. Só que agora eu tá voltando tudo isso, tipo, como se eu tivesse a necessidade de voltar a tomar. É, essa coisa assim de você achar que precisa tomar de volta é porque eu não fiz o desmame do medicamento. Vai depender, Eduardo. Existe medicamento que tem essa situação, em que você tem que diminuir, fazer o desmame, como a gente chama, né? Diminuir a utilização de forma paulatina, tá? Então, a gente vai trabalhando essa diminuição do medicamento. É uma situação que pode acontecer. Qual é a outra situação que pode acontecer? Você não estava no período de ter que ter parado o medicamento, tá? Porque, às vezes, e principalmente, os tratamentos com psicoterápicos, eles não são tão curtos, tá? Eles geralmente são longos, e aí a gente também precisa, como eu falei naquela hora, ter um acompanhamento psicoterápico, tá? E aí, por quê? Porque, lembrem-se, a gente está tratando com medicamento a causa química e biológica. A causa psicológica, a gente não trata com medicamento. Então, se o seu start de insônia, se o seu start de ansiedade, ela tiver uma causa psicológica e você não tratar, não tem medicamento que dê jeito. O medicamento vai lá, vai tratar de forma bioquímica, mas aquele start psicológico que estava causando isso vai voltar daqui a pouco, porque você não tratou aquilo, né? Então, pode ser também uma possibilidade, tá? No meu caso, eu passei quase um ano tomando e o médico falou, ó, você não vai parar de tomar agora porque tá na pandemia e tudo, não sei o quê. Não, eu me sinto bem para parar de tomar. Daí eu parei de tomar e passou um tempo de boa, mas agora tá voltando, entendeu? Geralmente é o que acontece, tá? A gente para de tomar porque a gente acha que tá de boa. Essa é sempre a desculpa para parar de tomar, é sempre essa. Tá? É clássica, você não é único, você não é a única pessoa que fez isso, tá certo? Agora, o ideal é fazer uma reavaliação ou você retornar à utilização do medicamento e perceber se você tem uma melhora. E aí você comunica ao médico que você começou novamente o tratamento, que não estava se sentindo bem novamente, e aí dessa vez, né, tentar identificar qual é a causa, certo? O que está causando esse processo em você? Porque você tem que tratar a causa. Não é só bioquimicamente falando, não adianta. Só assim, voltando para a aula né, e parando de lhe perturbar, assim. Mas pacientes que fazem a utilização desses medicamentos, né? Eles têm algum tipo de alteração fisiológica quando tomam e deixam de tomar, desses pacientes que sofrem de insônia de modo geral, né? Não somente eu, mas de modo geral, quando tomam, altera alguma coisa fisiologicamente na mente, enfim, e quando deixam de tomar, essa alteração, ela volta para o estado de depressão. Eu não sei se você está entendendo, mas há algum tipo de alteração? Depende do que você está falando de alteração fisiológica. Quando a gente fala alteração fisiológica, fica parecendo que eu vou fazer um exame de sangue e vai dar alguma coisa alterada, né? Então, isso aí depende. Não, no sentido, eu não sei. Fisiológico vai dar alteração, porque a finalidade do medicamento é exatamente que haja uma alteração fisiológica, já que muitas vezes o que está causando a insônia ou a ansiedade, ela é uma alteração fisiológica relacionada à neurotransmissão, né? Então, a gente quer que haja uma alteração fisiológica, tá? Só que qual é o problema? Às vezes, e aí vai depender do tipo de medicamento. Existe a questão, pessoal, que eu acho que eu falei para vocês lá no começo, e eu estou lendo aqui, tá, Larissa? Já eu comento sobre isso. Eu não sei se eu falei para vocês lá no começo que uma dos objetivos do nosso corpo, né, uma das coisas que o nosso corpo ele tem, tá, o objetivo primordial é sempre gastar o menos possível de energia. Isso é um objetivo biológico nosso,
A gente quer manter nossas funções gastando a menor quantidade de energia possível. E aí o que é que acontece? Para que eu produza qualquer substância no meu corpo, eu gasto energia. Eu gasto meu ATP. Eu estou falando aqui do ponto de vista bioquímico, tá? E aí o que é que acontece? Para eu produzir, por exemplo, um determinado neurotransmissor, eu gasto energia. Só que o que é que acontece? Quando eu estou tomando um determinado medicamento, eu posso estar aumentando a concentração daquele neurotransmissor sem um gasto de energia que eu teria se eu não tivesse o medicamento. Ou seja, o medicamento está me ajudando. Aí o que é que o corpo faz? Se eu tenho uma substância, um fármaco, que está me ajudando a produzir ou a manter a concentração daquele neurotransmissor e eu estou gastando pouca energia, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar de produzir, porque o medicamento está fazendo isso no meu lugar. O corpo pensa assim. E aí o que é que acontece? Quando a pessoa para o fármaco, o medicamento, o corpo ainda tem um tempo para retornar à produção normal, natural. E aí a pessoa sente o que a gente chama de síndrome de abstinência. Isso acontece com o cigarro, isso acontece com o álcool, isso acontece com medicamentos e com fármacos, na realidade, que envolvem o sistema nervoso central principalmente. Certo? Então, essa modificação fisiológica que o Egladson perguntou, tá? Acho que tá explicada. Deu para entender mais ou menos o que foi que eu quis dizer? Deu sim, obrigado, professor. É que nem, eu vou dar um exemplo aqui bem clássico, assim, que não tem nada a ver com o sistema nervoso central. Mas, por exemplo, aqueles pacientes não, né? Aqueles atletas ou usuários lá de academia, marombeiros e marombeiras e tal, que utilizam anabolizantes, é exatamente esse o funcionamento do que eu acabei de dizer. Ou seja, o corpo, para que ele produza a testosterona anabolizante, ele gasta energia. Se eu estou recebendo um anabolizante externo sem gastar nada de energia, o que o corpo vai dizer para poupar energia? Eu vou parar de produzir a testosterona, eu estou recebendo de graça. Então, quando o dito cujo para o anabolizante de uma vez, o nível de testosterona do corpo está lá embaixo e o nível de hormônios femininos que são contrários à testosterona estão lá em cima. E aí a pessoa tem ginecomastia, que é o aumento dos seios, tem características femininas, o homem, tá? Por quê? Porque o corpo não estava produzindo testosterona e parou de receber. Né? Então, existem essas características. Isso foi só um exemplo para vocês verem que funciona com anabolizante, mas funciona também com o sistema nervoso. Nosso corpo sempre vai tentar não gastar energia. Isso como é que chama? É uma característica do ser vivo, tá certo? Porque ele não sabe quando vai ser a próxima vez que ele vai repor as energias. Então, ele sempre está tentando poupar. E aí, pessoal, a gente também, tá? Só indo... Acho que eu respondi. Gladys, se eu não tiver respondido, você me diz que eu volto. E aí, a insônia... Opa, eu disse que ia falar aqui o que a Larissa tinha escrito. Vamos lá, desculpa. Quando minha mãe tomava remédio para dormir, ela falava que ela apagava, mas tinha uma qualidade de sono ruim, apesar de dormir mais de 6 horas. Isso é como é que chama? Uma queixa, Larissa, que muita gente tem, tá? Você dorme, mas você não tem uma qualidade de sono boa. Então, você precisa reavaliar o tratamento, certo? O tratamento ele precisa ser reavaliado. Por quê? Porque provavelmente você teve sua mãe, as pessoas que têm queixa relacionada a isso, tiveram, talvez, pode ser, a utilização de um tratamento para uma classificação de insônia que não era realmente a que ela tinha. E aí, pessoal, quando a gente está falando, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente falou isso no antidepressivo, a gente vai falar isso agora. Eu não sei se vocês perceberam, mas as doenças da mente, as doenças que tratam do sistema nervoso, elas não são tão fáceis de serem diagnosticadas. O diagnóstico dessas doenças, ele é muito clínico. O que é que eu digo diagnóstico clínico? É você olhar
ver os parâmetros que a pessoa está mostrando ou está dizendo e tentar identificar qual é a causa daquilo dali. É diferente de um câncer, de um infarto, do Covid, tá? Da Covid, que você tem um exame laboratorial que você faz e sai o resultado preto no branco, né? As doenças do sistema nervoso não são assim. Você vai no psiquiatra e diz, olha, não tô dormindo, ou eu tô com estresse, eu tô tal coisa, e ele vai tentando montar ali o quebra-cabeça, tá? E aí, sabendo disso, por isso que às vezes é muito difícil. Por isso que às vezes o tratamento, vocês vão ver que é muito tentativa e acerto, tentativa e erro. A Beatriz está dizendo, porque são informações muito subjetivas. E isso é muito complicado, Beatriz, quando a Bia, né? Acho que foi tu que me disse que gostasse de chamar de Bia, eu não sei se foi da outra turma. E complica mais ainda quando a subjetividade é do paciente. Aí é que complica mais ainda. Porque às vezes o paciente tem vergonha, ele não fala tudo o que ele está sentindo para o médico, tá? O paciente está aí, a Larissa acabou de dizer o que eu disse. Ele não conta tudo, ele esconde por vergonha, e tem aqueles problemas neurológicos que são mesmo que a pessoa está fora de si, tá? Eu vou contar uma história aqui que, entre aspas, parece engraçada, né? A gente contando é engraçado e tal, mas isso é muito complicado, que está relacionado com o que a gente está falando hoje, né? Eu tenho um primo que é psiquiatra, e ele disse que lá na época que ele estava na faculdade e tudo mais, foi atender lá, ele e o professor dele, foram atender um paciente no CAPS, e o paciente entrou na sala dizendo que a mesma coisa aí que o Egladson fala, né? Que já estava bom, que não precisava mais do medicamento, doutor, não sei o que e tal, não preciso mais do medicamento, eu já estou bom. E ele tinha esquizofrenia. E aí, a esquizofrenia tem vários graus, né, vários níveis, a pessoa vê outras pessoas, né, tem toda uma história. E aí o paciente, subjetivamente, chegou no consultório dizendo que não precisava mais do medicamento, porque ele já estava bom, porque isso, porque aquilo, porque ele já estava normal, não estava tendo problema nenhum, não sei o quê, não sei o quê. Inclusive, o senhor pode perguntar aqui para o fulano, meu amigo. E o fulano, amigo dele, não existia. Estava ele, o médico, e os dois médicos, né? O estudante de medicina e o médico, e ele dentro do consultório. Só que o paciente que achava que o amigo imaginário estava na sala, ele estava mentindo? Sim ou não? Vocês acham que o paciente estava mentindo? Não, porque ele estava vendo. Ele estava vendo o amigo dele, certo? E isso é um dos pontos que nós, profissionais de saúde, às vezes, também temos que ter o cuidado de saber falar com as pessoas que passam por problemas como esse, porque dentro da nossa casa, às vezes, a gente tem uma pessoa que ela está dizendo que está sofrendo perseguição, que está sendo perseguida. Um exemplo, isso é claro, isso é bem comum, tá? Nas doenças neurológicas. Eu estou sendo perseguida, eu vi que tem uma pessoa me seguindo, eu vi uma pessoa olhando da janela do apartamento da frente aqui para minha casa e tudo mais. E aí, geralmente, a família fica assim, ó, isso não existe não, o senhor tá ficando doido. Não, pare de coisa, isso não existe não, isso é coisa da sua cabeça. Só que, na realidade, o paciente, ele tá vendo aquilo ali, certo? Então, não adianta dizer que não tá vendo, porque ele tá vendo, tá? Então, para vocês verem o quão complexo é isso, tá? Trabalhar essa parte da mente é muito interessante para a gente, para nós que somos profissionais de saúde, tá? E aí, pessoal, voltando aqui para falar sobre a insônia, a gente pode ter um tratamento contra a insônia baseado, tá, em algumas situações. A gente pode ter um tratamento etiológico. O que é um tratamento etiológico? Tratamento etiológico é aquele que nós vamos tentar tratar uma possível causa da insônia. Então, a gente tem que identificar quem é que está causando aquela insônia. E aí eu vou tratar a etiologia da doença, a causa da doença.
eu não estou muito focado somente no sintoma falta de sono, mas o primordial para que eu trate é o porquê que eu estou tendo aquela insônia, certo? Ah, professor, eu estou tendo, mas é muito difícil, porque o que está me dando insônia é porque eu tenho um relacionamento abusivo. Então, você vai ser tratado primeiro no ponto de vista psicoterápico para você aprender. E se eu estou tirando o fone para saber se eu estou gritando aqui dentro de casa. Porque meu pai, no outro dia, meu pai, que fica no quarto aqui na frente, ele diz assim, ó, eu assisti a aula todinha, que ele escuta tudo que eu tô falando. Mal de professor, né, que grita até dizer a chega. Aí eu tiro o fone para ver se eu não tô gritando demais. Aí papai, aí às vezes eu saio ali para comer depois da aula, né, aí papai diz assim, ó, aquele medicamento é muito bom mesmo. Porque ele escutou tudo que eu tava falando. E aí, pessoal, o que acontece? Eu preciso trabalhar essa questão etiológica, e se eu tenho um relacionamento abusivo, eu vou fazer um tratamento psicoterápico para tentar sair daquele problema, aquele processo que está me causando a insônia. Isso é um tratamento do tipo etiológico. E como é que eu faço, pessoal, um tratamento que é... O pessoal acha que é besteira, mas não é. Que a gente chama de higiene do sono. O que é higiene do sono, vocês sabem? É legal isso. Ao mesmo tempo que é legal, é extremamente difícil de fazer. Sabem não? Higiene do sono é isso aqui, ó. É eu estar fazendo uma coisa e o tempo todo, por exemplo, no celular, antes de dormir, à noite. Vamos só fazer um testezinho aqui. Quantas pessoas será? Quantos de nós, tá? Quantos de nós, antes de dormir, com as luzes do quarto todas apagadas, com televisão apagada, o celular é a última coisa que nós fazemos antes de tentar dormir? A luz do quarto já está tudo apagada, a televisão já está apagada, eu, sei lá, já orei, já fiz minha reza. Antes de fechar o olho para dormir, eu pego o celular para dar uma última olhada no Instagram e passo 1h20. É ou não é? É clássico. E trabalhar isso se chama higiene do sono. Outra forma de se tratar insônia, também com a questão da higiene do sono, além do celular. Acham que sim ou acham que não? Aquilo ali, ó. Televisão no quarto. Televisão no quarto, tá? É uma clássica vilã de um sono revigorante. Então, se você vai ao médico tratar a insônia, a primeira coisa que ele vai dizer é para você tirar a televisão de dentro do quarto. Certo? Porque você acaba não tendo, né, um sono tranquilo, muito em decorrência do que a gente assiste antes de dormir. A Sabrina está perguntando, a alimentação ajuda na higiene do sono? O que vocês acham? Mamãe está certa quando diz para você não comer manga antes de dormir. Mamãe está certa de dizer que feijoada é comida de almoço e não é de jantar. Que panelada a gente não come antes de dormir. Sim ou não? Sim, tá? Obviamente, pessoal, que isso é algo muito subjetivo, muito de pessoa para pessoa, tá? Então, por exemplo, eu, Felipe, não tenho problema nenhum em me alimentar antes de dormir e ter insônia. A minha insônia não é relacionada à alimentação. Insônia é relacionada a outras coisas, tá? Mas tem gente que sim, certo? Porque
não consegue digerir, passa a noite empachado, isso, aquilo outro, e acaba gerando problemas relacionados ao sono. E o último método de tratamento é o medicamentoso. Esse tratamento medicamentoso que vai ser influenciado, então, qual é o medicamento que vai ser utilizado? Ele está diretamente relacionado ao tipo de insônia que eu tenho. Se é uma insônia de início da noite, se é o que a gente chama de ansiedade diurna, ou se é uma insônia de final de noite. Isso é interessante, a gente vai entender daqui a pouco isso daí, tá? Como é que eu sei, pessoal, que eu tenho que tratar, na verdade não é como é que eu sei que eu tenho que tratar, é como é que eu trato uma insônia de início de noite. O que é isso? Primeiro vamos identificar. Insônia de início de noite é aquela que a pessoa tem dificuldade para dormir, para iniciar o sono. Depois que a pessoa consegue dormir, ela mantém. Mas o problema é conseguir dormir. Ansiedade diurna é a ansiedade propriamente dita. É aquele sentimento de angústia, de tremedeira, sem causa definida, sem eu saber porquê, tá? E a insônia de final de noite é aquela que a pessoa fica o tempo inteiro acordando. Ou então, ela até dorme rápido, mas na metade da noite ela acorda e não consegue mais dormir. Certo? Essa é a classificação. E aí, pessoal, como é que eu trato isso daqui? Quando eu tenho o diagnóstico de uma insônia de início de noite, eu vou utilizar um medicamento que ele tem um início de ação rápido e uma meia-vida curta. O que isso significa? Olha como é legal. O que isso significa? Vê se vocês conseguem entender, só eu dizendo isso, o que eu estou querendo dizer? Que para um tratamento de insônia de início de noite, a gente usa um fármaco que ele tem um início de ação rápida e uma meia-vida curta. O que isso significa? Sabem? Chuta aí alguém. Abra o microfone e chuta aí. Se estiver errado, não tem problema nenhum. Não é nem prova. A Beatriz diz que ele vai ser logo metabolizado. Muito bem. Farmacologicamente falando, você acertou sim. Na prática. E aí, Cairo? O que você me diz? Janaína, Júlia, Cauane, me ajudem. Conceição. Professor, eu passo, viu, professor? Chuta, rapaz. Deixa de medo. Nada. Pronto, ó. Vamos lá. A galera começou. A Ivana, o efeito começa e acaba rápido. A Sabrina vai agir rápido para dar logo sono e vida curta para a pessoa não dormir mais do que deve. Larissa, ela só precisa de ajuda para iniciar o sono porque ela consegue manter. Matheus, ele vai fazer a pessoa dormir rapidinho e logo depois para de fazer efeito, já que a pessoa não tem dificuldade para manter o sono e sim para conseguir dormir. I love you, everybody too much. Todos vocês acertaram, muito bem. É só pegar um neurônio, conectar com o outro e fazer com que a sinapse, ó, bombe bem muito. Acertaram. É exatamente isso, tá? Já que a pessoa, a única dificuldade que ela tem é iniciar o sono, é dar o start, eu não preciso utilizar com aquela pessoa um fármaco que ele vai passar a noite todinha agindo no corpo daquela pessoa. Então, basta que eu tenha um fármaco que ele rapidamente vai começar a ação dele, mas também rapidamente ele vai parar de ter ação farmacológica. Como é que um fármaco ele para de ter ação farmacológica? Quando ele é inativado, quando ele é excretado, de diversas formas. Então, pode ser que esse fármaco ele rapidamente seja metabolizado e perca a função. Pode ser que rapidamente esse fármaco seja excretado, a concentração no sangue baixa,
a concentração no sistema nervoso baixa e ele perde a função. Então, isso pode acontecer. Por quê? Exatamente pelo que vocês falaram. Show de bola, tá? E aí a pessoa não acorda sonolenta de manhã, porque o fármaco já perdeu o efeito dele há muito tempo. Na ansiedade diurna, que é a ansiedade propriamente dita, eu tenho que ter um fármaco que ele tenha uma ação e uma meia-vida longa. Por quê? O que vocês me respondem? Menino, quando eu começo a falar demais, me dá uma coceira no nariz, que só Jesus na causa. Ave Maria. Sim. O que vocês me dizem? Por que na ansiedade ele tem que ter uma ação longa? A Larissa, para ela conseguir manter o sono e não ficar acordando durante a noite. Será, hein, Larissa? A gente está falando de ansiedade diurna. A gente não quer que a pessoa durma, tá? Então, a ansiedade diurna é a ansiedade. É aquele dia que ela fica o tempo todo sentindo uma coisa ruim. De noite ela não sente porque ela está dormindo. Então, durante o dia, ela fica com uma sensação ruim, com angústia, tá? Oi, Gladson. Pronto, eu vou dar o meu exemplo, certo? Vamos lá. Eu tomava sertralina de manhãzinha. Aí o médico falava, tipo assim, ó, você vai tomar sertralina de manhã, porque durante o dia ele vai ficar fazendo efeito para que você não tenha tipo assim, a depressão no humor, né? Então ele mantém você excitado durante o dia para que não haja, sei lá, ele diz para não haja pensamentos tristes ou ansiedade e tal. Então ele vai manter sua mente assim excitada e à noite você tomava outro medicamento justamente para poder meio que barrar o outro medicamento que estava fazendo você ficar muito excitado e fazendo você dormir. Mas para prolongar o período excitatório, assim, não sei. Perfeitamente, é exatamente isso. Só que a diferença é que no caso do que você falou, a gente está comentando, o medicamento que você falou é um antidepressivo, né? Então a gente estava falando da sertralina. Aqui, a finalidade é a mesma. A diferença é que a gente vai estar falando de um medicamento contra a ansiedade, que em vez de fazer com que a pessoa fique excitada durante o dia inteiro, ela vai ficar o quê? Menos excitada. Tá certo? Mas o fundamento é o mesmo. Aí ela mantém durante todo o dia. Tá? E aí, pessoal, quando eu tenho uma insônia de final de noite, aí vem o que a Larissa comentou, trocou as bolas, mas acertou no final de noite. Ela tem uma meia-vida longa com uma duração de ação intermediária ou longa. Por quê? Porque a pessoa ela consegue até dormir, mas o medicamento ele tem que ficar agindo a noite inteira para que ela não fique acordando, tá certo? Então a gente pega, no caso de uma insônia de fim de noite, um medicamento de ação longa, tá? Nesse caso, se a pessoa tiver insônia, ela precisa tomar 2 medicamentos ou só o para ansiedade já surte um efeito positivo em relação à insônia. Vai depender, Larissa, de qual medicamento foi escolhido. Porém, tá? A gente tem fármacos que têm atividade sedativa e hipnótica, uns que têm fármaco que tem ação mais sedativa do que hipnótica, outros que têm ação mais hipnótica do que sedativa. E aí a pessoa vai ser avaliada, e depois que ela for avaliada pelo psiquiatra, ele vai definir se ele quer um fármaco que tenha mais uma ação sedativa ou mais uma ação hipnótica, e qual vai ser o momento que aquela pessoa vai tomar aquele medicamento. Tá certo? Se a pessoa tem tanto ansiedade diurna quanto insônia, ele vai dar um fármaco que tenha uma alta atividade sedativa e uma alta atividade hipnótica. Ok? Entendido, Larissa? Deu para entender?
que aí vai ser a escolha, dependendo, de acordo com o que o paciente está sentindo. Então, ótimo. Então, vamos entender agora como é a farmacologia básica dos sedativos hipnóticos. Vamos nós. Pessoal, quando a gente está falando de ansiedade, a gente tem o contrário de um sentimento, que é a calma. Lembram que eu falei que quanto maior a dose, maior o grau de depressão? Então, se vocês lembram do que eu falei, que quanto maior a dose, maior o grau de depressão, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, pessoal, que determinados fármacos, e eu disse para vocês que isso acontecia principalmente com os fármacos mais antigos, porque eles eram menos seguros, certo? E aí, presta atenção nisso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo aí, né, uma figurinha que, por um acaso, tá? Ela é muito provável de cair na AP2, já fica a dica, tá? Né? Eu gosto de gráficos, não sei se vocês perceberam. Vocês estão vendo aí uma figurinha, que essa figurinha é um gráfico que mostra o efeito de um determinado fármaco sobre o sistema nervoso central e aqui embaixo o aumento da dose. Quanto mais para cá, maior a dose que o paciente está tomando. E quanto mais para cima, maior o efeito daquele fármaco no sistema nervoso central, que ele pode gerar uma sedação, passar para uma hipnose, que é o sono, passar para uma anestesia, passar para o coma e chegar, por exemplo, na morte, que está aqui em cima, mas a gente não está vendo. Ok? Eu tenho aí, pessoal, dois fármacos, o fármaco A e o fármaco B. Se eu pedisse para um de vocês, olhem esse gráfico e me expliquem. Quem me explicaria esse gráfico? Eu quero falado. Quem acha que consegue me explicar esse gráfico aí? O que ele está querendo mostrar? Hum? Professor, será que é aquilo de que quanto maior a dose, maior a depressão do sistema nervoso central? Mas me explica o gráfico. Você está vendo aí o gráfico, tem duas linhas. Me explica se você olhasse um gráfico como esse aqui, me diga tudo que você conseguiria me dizer relacionado a ele. Isso qualquer um de vocês. Eu diria que o paciente que tomou o fármaco A, não sei, mas alguma coisa relacionada ao paciente que tentou suicídio porque passou, ou, sei lá, e o outro tá, não sei não, professor. Eu quero outra pessoa tentando. Não fiquei satisfeito. E pensem que vocês, como Eu consigo ver, Vamos lá, Ivana, se garanta. professor, eu consigo ver que o fármaco A, quanto mais aumenta a dose, o efeito dele sobre o sistema nervoso continua aumentando. E o fármaco B, quando ele tem um limite, quando ele chega numa certa quantidade de dose, ele vai aumentando gradativamente até um momento que ele não, o efeito não aumenta. Acho que é isso. Portanto, o que é que eu posso dizer em relação ao fármaco A e ao fármaco B? Ivana. O fármaco A, ele pode induzir ao coma e até a morte. O fármaco B, ele já perde esse efeito de levar o paciente ao coma, ele já é mais seguro. Meio ponto para você, Ivana, tá? Acertou. Mas usando essa explicação... Eu tô falando sério, tá? Meio ponto para Ivana na AP2 por ter respondido exatamente o que eu queria. O senhor tá falando sério? Pô.
Muito obrigada. Mas no caso do paciente que está fazendo uso do fármaco B, se ele utilizasse a ponto de, sei lá, em grande quantidade, não faria o mesmo efeito do fármaco A de jeito nenhum? De jeito nenhum, sim. Tá? O fármaco B e o fármaco B, ele jamais seria igual ao fármaco A. Agora, o fármaco B, vocês estão percebendo aqui que essa linha, ela também não fica na horizontal, não. Então, ele está sendo demonstrado aqui que quando eu aumento a dose, é muito difícil que ele chegue, ou que ele leve o paciente a um estado de coma ou morte. Mas não é impossível. Agora, é muito mais difícil de acontecer essa passagem para um estágio que a gente não quer. É muito mais difícil de acontecer com fármaco B do que com fármaco A. Então, eu posso dizer, como a Ivana falou, que o fármaco B, ele é mais seguro do que o fármaco A. Era exatamente isso que eu queria ouvir da boca de vocês, tá? Quando eu faço essas perguntas, assim, às vezes, algumas delas valem ponto, respondam, tá certo? E aí, pessoal, o que eu tô querendo dizer com isso? Dentro da classe do que a gente está falando, se eu pegasse esse gráfico aí e eu desse exemplos, eu podia dizer que o fármaco A, ele é um barbitúrico ou um álcool. Álcool, que álcool, professor? Aquele que a gente bebe, tá? Aquele álcool que a gente bebe e os barbitúricos, eles são fármacos, tá? Que eles são diretamente proporcional à dose ao efeito. Quanto maior a dose, maior o efeito, até que vai chegar um momento, quem aqui nunca ouviu falar, por exemplo, num coma alcoólico, numa pessoa que morreu por conta de bebida, numa pessoa que tentou suicídio com fenobarbital e conseguiu, porque tomou uma cartela, porque quanto maior a dose, maior o efeito. É diretamente proporcional. Se eu fosse classificar o fármaco B, eu teria os benzodiazepínicos, que são classes medicamentosas mais modernas, e os hipnóticos recentes, que são hipnóticos bem mais modernos, medicamentos que são contra a insônia, que são de última geração, eles funcionam como fármaco da letra B, e aí esse fármaco da letra B vai acontecer o quê? Ele é muito mais seguro. A pessoa, se ela tentar, por exemplo, suicídio com esse tipo de fármaco, ela vai ter muito mais dificuldade de chegar, né, onde ela está querendo, tá certo? Entendido, pessoal? Entenderam isso daqui? Esse gráfico? Se eu pedir na prova, vão acertar? Vão falar igual como a Ivana falou? Sim ou não? Beleza, ótimo, tá? E aí, pessoal, vamos, já que está envolvido diretamente com o que a gente está falando hoje, vamos relembrar um pouquinho o que a gente está falando de sistema GABAérgico, porque a gente precisa falar dos medicamentos, entendendo sobre isso daqui. Para que a gente entenda sobre o sistema GABAérgico, o que é o sistema GABAérgico? É aquele sistema que está relacionado entre, tá, os neurônios que contêm o neurotransmissor chamado de GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Então, ele é um sistema inibitório do nosso sistema nervoso central, como vocês já sabem, que vocês já estudaram sobre isso. Então, ele é um sistema inibitório, porque o GABA tem essa capacidade, então ele inibe o nosso sistema nervoso central, e entre o sistema GABA, ou sistema GABAérgico, nós temos dois receptores principais, que inclusive muitos de vocês comentaram sobre isso na nossa avaliação. O receptor GABA-A e o receptor GABA-B, ou GABA-alfa e GABA-beta. Para que vocês compreendam direitinho sobre os receptores GABA-A e GABA-B, tá? Eu estou colocando nesse momento aqui no chat de vocês um link de um vídeo no YouTube. Eu também vou postar esse vídeo lá na nossa aulinha, tá? No Moodle,
na data de hoje, dia 26 de outubro, vai ter um linkzinho lá, peraí, sistema GABAérgico, e o link, estou postando nesse exato momento, porque é uma animação mostrando como é, tá? Que os fármacos, pessoal, eles atuam no receptor do GABA, tá? E aí, professor, por que o senhor não mostra aqui na aula? Porque se eu mostrar aqui para vocês, o YouTube derruba o meu vídeo, né? Porque ele vai estar dizendo que eu estou usando o vídeo de outra pessoa, tá? Então, já coloquei lá no Moodle, coloquei o link aí no chat para que vocês assistam. Não deixem de assistir esse vídeo. Ele é em inglês, professor, mas dá para entender, tá certo? Então, assistam para depois vocês entenderem direitinho do que a gente está falando. O receptor GABA-A ou GABA-alfa, ele é chamado, pessoal, de canal iônico ativado por ligante. Significa o quê? Ele é um canal onde passam íons. Então, quando os medicamentos, os fármacos, na realidade, do tipo benzodiazepínicos, barbitúricos, álcool, anestésicos inalatórios, dentre outros, tá? Quando eles se ligam ao receptor GABA-A, esse receptor, que é um canal, ele abre. Por que eu digo, pessoal, que ele é um canal iônico ativado por ligante? Significa que esse receptor, quando tem um ligante ligado nele, ele vai abrir, porque ele é um canal, tá? Professor, como assim? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para eu explicar para vocês. Aqui. O GABA, vamos lá, deixa eu olhar aqui para vocês de novo. O GABA é como se fosse essa caixinha aqui da JBL, tá? Ele é desse formato. Aqui está a membrana. Opa, aqui. Pronto. Aqui está a membrana. Tem o GABA aqui, metade para o lado de fora, metade para o lado de dentro, certo? Esse canal, se eu olhar ele na figura do jeito que vocês estão vendo aí, pessoal, ó, é como se fosse ela é uma proteína, obviamente, então as proteínas, elas são dessa forma. Nessa figurinha aqui que eu estou fazendo, é como se ele tivesse assim, tá? E nessa próxima, é como se eu fizesse assim. Deu para entender? A primeira figura de cima é como se o canal tivesse assim, ó. Aqui a membrana e aqui o canal. A de baixo é como se eu fizesse isso, ó. Vocês estão vendo o canal de cima. Ou seja, pessoal, aqui no meio, ó. Aqui no meio é como se fosse o meio do canudo. É onde os íons passam, tá? É onde os íons passam. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui nessa figura? Que o receptor de GABA, ele é formado, tá? Por 5 subunidades. Ele tem a subunidade que a gente chama de beta 2, gama 2, alfa 1, beta 2 e alfa 1. Então, ele tem 2 alfa 1, 2 beta 2 e uma gama 2. Juntando, forma esse cilindro, que a gente está vendo assim, certo? O GABA, pessoal, ele se liga na unidade alfa 1 e na alfa 1 e esse canal abre. O benzodiazepínico se liga no meio entre a parte gama 2 e a parte alfa 1. Quando o benzodiazepínico se liga, o GABA ele fica mais tempo ligado nesse canal e o canal passa mais tempo aberto. Se ele passa mais tempo aberto, os íons vão passar em maior quantidade. Que tipo de íons, pessoal? Quais são os íons que passam quando o GABA está ligado no canal GABA-A, por exemplo? Íons cloreto, não é verdade? Que tem carga negativa, que por conta disso vão gerar um processo inibitório naquele neurônio. Perfeito, tá? E aí, sabendo disso,
aqui, ó, a gente vê a figurinha. Essa figurinha é essa daqui, ele vendo de lado. E essa daqui de baixo é essa do lado esquerdo, ele vendo de cima. Então, o GABA, ele se liga bem aqui no meio, entre a posição alfa e a beta, tá? O álcool, ele se liga na porção alfa. Os benzodiazepínicos, entre a porção alfa e a porção gama. E os barbitúricos, eles se ligam na porção beta do receptor. Cada um tem um ponto onde ele vai se encaixar para fazer a atividade dele. E o canal, nesse caso, fica aberto quando tem esse encaixe e os íons cloreto vão passando, tá? A gente tem, pessoal, também um receptor que é chamado de receptor GABA-B ou GABA-beta. Esse receptor GABA-beta, ele é um pouco mais complicado da gente compreender, tá? Ele é um pouquinho mais difícil. O receptor GABA do tipo beta, ou tipo B, ele é chamado, pessoal, de receptor... Presta atenção nisso aqui, tá? É importante, eu quero que vocês entendam. Se vocês não entenderem, me falem. Que a gente repete. Ele é um receptor que a gente chama de receptor metabotrópico transmembranar. Professor, que nome difícil é esse? Calma, vamos explicar. O que é um receptor metabotrópico transmembranar? É um receptor, pessoal, que ele, diferente do receptor de canal iônico, ele não é simplesmente um canudo que atravessa a membrana. Desculpa. Ele não é simplesmente um canudo que atravessa a membrana. Pelo contrário, esse receptor, que a gente chama de metabotrópico, ele atravessa a membrana plasmática várias vezes, tá? Então, é como se fosse, pessoal, esse, vamos supor aqui, esse fio aqui do fone, tá? Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Ele sobe, ó, assim, peraí, opa. Ele atravessa a membrana várias vezes, tá? Ele entra, ele sai, ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. Tá dando pra ver? Sim ou não? Responda aí no chat. Tá? Então, ele passa por cima da membrana, depois ele entra de novo, depois ele sai da membrana, depois ele entra de novo, tá? Então, ele faz isso, vocês estão vendo aqui na figura, ó. Ele faz isso várias vezes, ó. Tá? Várias e várias vezes. E aí, o que que acontece, pessoal? Quando a gente tem um receptor, vocês vão ver no vídeo, vocês vão ver no videozinho que eu postei aí, tá? Quando o GABA, ele se liga no receptor GABA-B, que é do tipo metabotrópico, ele ativa uma cascata de eventos dentro da célula que vai fazer, com que essa região aqui, que é a região da adenililciclase, ela se desmembrane, ela se diz o quê, meu Deus? Fala, esqueci a palavra. Ela se desconecte uma da outra, tá? A adenililciclase, que é uma substância interna que está ligada ao canal de GABA, ela se desmembra. Quando ela se desmembra, ela acaba gerando uma cascata de eventos dentro da célula que vão abrir dois canais que nós temos na membrana, que um deles, tá, vai fazer com que haja a entrada de cálcio e a saída de potássio da célula, tá? Então, a entrada de cálcio e a saída de potássio. Então, é diferente daquela história que nós falamos do cloreto. Agora a gente está falando de outros dois íons, cálcio e potássio, tá? Só que aí, gente, o que acontece? Eu não quero que vocês decorem isso. Vocês não precisam decorar isso. O que eu quero que vocês entendam é que a gente tem vários tipos de receptor. Não é só aquele receptor de canalzinho bem simples que tem um buraquinho no meio da célula que o cloro fica indo e voltando, não. A gente tem coisas mais complexas no nosso corpo, tá certo? Que no final, a finalidade ou a função é praticamente a mesma,
é ter uma função inibitória no caso do GABA. Mas são receptores diferentes, tá? Os iônicos, canais iônicos ativados por ligante, e receptores metabotrópicos. Vocês vão entender melhor isso que eu acabei de dizer assistindo aquele vídeo. Então, não esqueçam, terminou nossa aulinha, corre lá e vai assistir o vídeo para entender o que eu estou dizendo, tá? E aí, pessoal, se eu for considerar esses medicamentos relacionados à sua classificação química, eu tenho os benzodiazepínicos, e aí os benzodiazepínicos, percebam que eles têm uma estrutura química bem parecida, porque todos eles, tá, têm essa região de 2 anéis, bem aqui, ó. 2 anéis com 2 átomos de nitrogênio. Todos, tá? Isso faz com que eles tenham uma estrutura muito parecida uns com os outros. Então, eles são classificados dentro da mesmo grupo químico. Exemplos de benzodiazepínicos que nós temos. A gente tem como exemplo de benzodiazepínico o diazepam, o clordiazepóxido, o flurazepam, o desmetildiazepam, o lorazepam, o triazolam, o alprazolam, vários medicamentos aí que são bastante conhecidos. Vários fármacos que são bastante conhecidos estão incluídos dentro da classe dos benzodiazepínicos. Já os que são relativamente mais modernos e mais seguros. Mais antigos e menos seguros, a gente tem os medicamentos, presta atenção nisso daqui, que são da classe dos barbitúricos. Professor, como é a classe dos barbitúricos? Todos eles, presta atenção nessa figura aqui, todos eles têm um anel que a gente chama de núcleo barbitúrico. Ou seja, todos eles têm essa conformação. Qual é a diferença? É que, bem aqui, ó, ligado no carbono de número 5, que é esse aqui, ó, tem o radical 1 e o radical 2. Esse R1 e R2 são diferentes em cada fármaco. No caso do pentobarbital, que é esse daqui, a gente tem esse anel. Ligado nessa posição R1, a gente tem CH2, CH3. E ligado na posição R2, a gente tem CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Já o fenobarbital, que é o mais conhecido, que é o gardenal, tem esse núcleo bem igualzinho, só que aqui no R1 é CH2, CH3. E no R2 é um anel aromático. Lá da química do ensino médio. Lembram dos anéis aromáticos? A gente tem um benzeno aqui na posição R2. Então, só esse fato de mudança estrutural faz com que o fármaco ele mude de um para o outro, ok? E a gente tem os hipnóticos mais recentes que não têm classificação química, ou seja, eles são completamente diferentes um do outro, tá? Eles não seguem um padrão. Esses são os mais seguros que nós temos no mercado hoje, que são hipnóticos. O mais conhecido e o mais usado dos fármacos recentes, o Zolpidem, tá? O Zolpidem é hoje o hipnótico desses mais caros, mais modernos, mais utilizado. Só que nem todo mundo consegue, porque ele não tem um preço muito bom para quem está, né, com dificuldades financeiras, tá? Mas a gente também tem a zaleplona e a exopliclona, tá? Então a gente tem esses dois. Mas o fármaco mais utilizado desses hipnóticos recentes é o Zolpidem, sem dúvida nenhuma. Entendido? Sim. Estamos já pendendo aqui, tá? Pro finalzinho da nossa apresentação. Aqui eu coloquei para vocês algumas propriedades farmacocinéticas dos fármacos que a gente está falando. Professor, por que essas propriedades farmacocinéticas? Porque isso vai ser importante para aquela historinha que a gente falou lá do fármaco de ação longa, de ação curta, né? Então a gente precisa saber, por exemplo, o alprazolam,
ele tem uma meia vida de eliminação, por exemplo, de 12 a 15 horas. Então, ele é de ação longa. Já, por exemplo, o zolpidem, ele tem uma ação de 1h30 a 3h30. Então, ele é de ação curta. Tá certo? Aqui, o nível sanguíneo máximo é em quanto tempo ele atinge a concentração máxima dele no sangue, ou seja, o pico de ação. O alprazolam, de 1 a 2 horas. A zalepilona, menos de 1 hora, ela já está no seu nível sanguíneo máximo. Tá certo? Então, aqui é para vocês saberem. Enquanto isso, por exemplo, o flurazepam, para que ele tenha metade da sua concentração excretada, demora de 40 horas a 100 horas. Ou seja, é muito tempo na corrente sanguínea, tá certo? Então, isso aí são as propriedades farmacocinéticas. E as propriedades farmacodinâmicas, a gente tem vários deles. Aqui, pessoal, o mais engraçado dessa figura, e que talvez vocês não soubessem, é que vocês já ouviram falar do diazepam, já? Sim ou não? Provavelmente muita gente já. Vocês sabiam que o diazepam, ele não tem ação farmacológica? O diazepam, ele não é o fármaco ativo. O que acontece no nosso corpo? Olha aqui que interessante, ele é chamado de profármaco, tá? O que é isso, professor? O diazepam, dentro do corpo, ele vai ser transformado pelo nosso fígado em desmetildiazepam. E aí, quem é que tem ação farmacológica? É o desmetildiazepam. Então, a gente engana o fígado. O fígado acha que está pegando o diazepam e está transformando num metabólito mais fácil de ser excretado. Só que o fígado pega o diazepam e transforma ele no metabólito que tem atividade farmacológica. Então, a gente diz que o diazepam ele é um profármaco. Dentro do corpo, ele se transforma no fármaco, que é o desmetildiazepam, tá? E aí, vocês estão vendo aqui a sequência dos fármacos. O alprazolam, ele se transforma em metabólitos alfa-hidroxi, e todos eles que têm um asteriscozinho aqui, ó, têm ação farmacológica, tá? É um metabólito, mas é um metabólito que continua ativo. Ele continua agindo no corpo, tá certo? Até a hora que ele vai ser conjugado e excretado pela urina. E aí, finalizando, vamos entender agora sobre, né, os sedativo-hipnóticos, tá? Sedativo-hipnóticos, que a gente tem os agonistas, que eu pedi para que vocês vissem um vídeo, há umas 4 aulas, sobre agonistas e antagonistas. Agonista é aquele fármaco que se liga no receptor e gera uma resposta. Antagonista é aquele que se liga ao receptor e bloqueia uma resposta do corpo. E agonista parcial é aquele que se liga no receptor e gera uma resposta média, tá? Então, isso é o que a gente tem como definição de agonistas, antagonistas e por aí vai. Nesse caso, pessoal, quando a gente diz que tem um sedativo hipnótico agonista, ele facilita a ação do GABA. Como assim, Felipe? Se o GABA ele é uma substância do nosso corpo que ela é inibitória, um agonista do GABA vai ajudar a inibir ainda mais. Já um antagonista, ele vai bloquear a ação do GABA. Como assim, Felipe? Eu tenho o GABA se ligando ao receptor, gerando uma depressão do sistema nervoso. Aí eu utilizo um antagonista do GABA que vai fazer exatamente o contrário. Ele vai tirar o GABA do receptor. Enquanto os benzodiazepínicos, barbitúricos e tal
mantém o GABA mais tempo ligado no receptor, porque eles são agonistas, o antagonista vem e tira o GABA de lá, como é o caso do flumazenil. Flumazenil é um fármaco antagonista. Ele é utilizado para quê, professor? Para que o flumazenil é utilizado? Digam aí. É uma boa pergunta, Sabrina. Na prática, quando é que eu utilizo o flumazenil? Gostei da pergunta. Tenta raciocinar aí. Quando é que eu quero fazer com que o GABA pare a ação farmacológica dele, ele saia dali? Tem uma situação clássica. O antagonista, ele faz o contrário do agonista, tá? Ninguém conseguiu raciocinar, não? Quando quer que o GABA saia dali, Quando é que eu utilizo, por exemplo, o flumazenil, que é um fármaco que ele vai ao contrário do que a gente está falando? A gente falou o tempo inteiro que os benzodiazepínicos, o álcool, os barbitúricos, eles mantêm o GABA ligado mais tempo para poder fazer com que haja uma depressão do sistema nervoso. E quando é que eu uso o flumazenil? Faz no sentido contrário. A Ivana disse, em caso de suicídio, de dose exagerada, perfeitamente, tá? Respondeu. Quando o paciente chega no hospital, que ele tentou suicídio, que ele teve uma intoxicação por agonistas, o médico, o enfermeiro, ele vai lá e ele injeta o flumazenil para tentar reverter o processo. Então, o flumazenil, ele é o fármaco que a gente utiliza em casos de intoxicação por barbitúricos, por benzodiazepínicos, tá certo? A gente tenta reverter a situação. Então, ele é o salvador da pátria, em muitas vezes, tá bom? E o agonista inverso, tá? Eu não vou entrar nessa seara com vocês, eu vou até tirar isso daí dos slides, porque ele é um pouquinho mais complicado, mais... deixa eu tirar aqui. Ele como é que eu posso dizer? Ele é mais específico demais, tá? E aí a gente não vai muito comentar sobre eles não, porque eles são exceções, tá bom? Então, nesse caso, falando agora das classes de medicamentos, que vocês já sabem, porque nós já comentamos, mas eu coloquei aqui no slide para vocês terem esse material para estudar. Os benzodiazepínicos são os ansiolíticos mais amplamente empregados. Hoje em dia são os que são mais utilizados. Substituíram os barbitúricos para o tratamento da ansiedade, porque são mais eficazes e seguros. Como é que ele funciona? Como é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos? Eu tenho o GABA se liga ao receptor, abre o canal de cloreto, e esse canal de cloreto aberto vai fazer com que haja a entrada de cloro, a hiperpolarização da membrana, diminuindo o que a gente chama de potencial de membrana. Essa diminuição do potencial de membrana vai causar uma inibição, ok? Esse é o mecanismo. O benzodiazepínico mantém o GABA ligado ao receptor. Então, o receptor vai abrir, o cloreto vai entrar, a membrana vai se hiperpolarizar, vai diminuir o que a gente chama de potencial de membrana, e diminuindo o potencial de membrana, eu vou ter uma inibição das células do sistema nervoso central. E aí, pessoal, quais são os efeitos que isso vai causar no paciente? Redução da ansiedade, efeitos sedativos e hipnóticos, efeito anticonvulsivante, porque os benzodiazepínicos também são utilizados como anticonvulsivante, e ele vai causar um relaxamento muscular, ou seja, a pessoa vai sentir mais relaxada e menos ansiosa, tá certo? Importante, o índice terapêutico dos benzodiazepínicos, ele é alto.
índice terapêutico é a mesma coisa de janela terapêutica. Então, se a janela terapêutica ela é alta, significa que a dose terapêutica ela é distante da dose tóxica. Então, ele é um medicamento mais seguro, foi o que a gente viu na nossa prova, tá? Ele falava sobre janela terapêutica. Atenção! Os benzodiazepínicos, eles podem causar dependência física e psíquica se houver o uso de altas doses durante períodos prolongados, tá? Nesse caso, quando eu tiro de uma vez o benzodiazepínico, o paciente pode ter confusão, agitação e insônia. Quando eu corto o benzodiazepínico em uma pessoa que teve o uso de altas doses por períodos prolongados. Então, eu não posso simplesmente tirar o medicamento de uma vez, Gladson, né? Você me perguntou, tá bom? Os benzodiazepínicos com curta meia-vida de eliminação, ou seja, os que têm um período de tempo de ação mais rápido, como é o caso do triazolam, eles causam reações de abstinência mais severas e abruptas do que os fármacos que têm uma eliminação mais longa, como é o caso do flurazepam. Por quê? Porque no fármaco que tem uma ação curta, o paciente ele fica sentindo a vontade de ficar tomando, porque a ação do fármaco ela vai acabando rapidamente. Então ele tem uma dependência mais forte do que em fármacos que ele tem uma ação longa, porque aí o paciente não fica o tempo inteiro tomando o medicamento, então ele não gera uma dependência muito potente, tá? Já os barbitúricos, eles foram por muito tempo a droga de escolha para o tratamento da insônia, e o declínio do seu uso, a diminuição do seu uso, ela se deu por vários motivos, como morte por ingestão acidental, porque já que ele rapidamente passa da dose terapêutica para a dose tóxica, as pessoas ingeriam acidentalmente achando que era um outro medicamento e acabavam morrendo. Uso em homicídios e suicídios, e principalmente pelo aparecimento de novas drogas, como os benzodiazepínicos. E eles têm uma ação, pessoal, parecida com os benzodiazepínicos, tá? Hoje em dia, eles ainda são utilizados no tratamento de convulsão e na indução da anestesia geral. Por quê? Porque a ação deles, o mecanismo, é idêntico ao dos benzodiazepínicos. É a mesma coisa, é o mesmo mecanismo de ação. A diferença é que o barbitúrico vai se ligar no canal de GABA numa região diferente do benzodiazepínico, mas o mecanismo é o mesmo, tá? Importante, diferente dos benzodiazepínicos, a janela terapêutica dos barbitúricos ela é baixa ou ela é curta, então a dose terapêutica ela é próxima da dose tóxica. Então qualquer fármacozinho a mais que eu tome, ele já passa da dose terapêutica para a dose tóxica. Então ele é menos seguro por conta disso. A dependência dos barbitúricos, como é que ela se desenvolve? Quando tem o uso de altas doses, mesmo em períodos curtos. Então, o benzodiazepínico, ele tem dependência, ele causa dependência quando a pessoa toma altas doses por um período longo. O barbitúrico não. Em pequenos períodos, ele já causa dependência. Então, mais um motivo para ser um fármaco menos seguro. E por isso que ele vem em declínio. Professor, por que o barbitúrico ainda é tão utilizado? Porque ele é muito barato. Então, para as pessoas de baixa renda, que não têm condições, muitas vezes, de ter acesso a um benzodiazepínico, ela toma um barbitúrico, tá? Quando eu digo barato, ele é super barato, tá? É muito barato mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado. E aí, com o tempo, a dose também tem que ficar sendo aumentada, ou seja, vai havendo desenvolvimento de uma tolerância. Então, quem faz tratamento com barbitúrico, tá? Ele tem que, de tempos em tempos, aumentando a dosagem, porque o corpo vai ficando tolerante ao medicamento. E aí você vai aumentando. Esse fenômeno de tolerância, ele se desenvolve mais rapidamente quando o paciente já começa com a dose alta.
Então, começou com uma dose alta, rapidamente o corpo se acostuma ao medicamento, ele se torna tolerante, e a gente precisa ficar aumentando a dose, tá? E por ficar aumentando a dose, pode chegar um momento em que o paciente tenha uma intoxicação por barbitúrico, tá? Então, por isso que ele é tão perigoso. Beleza, people? Tranquilo, entendido. Deu para entender como é que a gente trabalha com esses fármacos aí que são tão comuns no nosso dia a dia, tão utilizados, toda família tem alguém que toma, não é verdade? Toda família tem alguém que toma alprazolam, tem alguém que toma um fenobarbital, tem alguém que toma uma fenitoína, é ou não é? Um Rivotril, que é o clonazepam, tá? Que é o mesmo... O clonazepam é o mesmo Rivotril, né? Que é um benzodiazepínico, é da classe dos benzodiazepínicos. Então, isso é algo que está muito no nosso dia a dia. Beleza, meus queridinhos? Tudo bem? Gostaram da aula? Acharam interessante? Se não tiver gostado, não diga não, para não ficar triste, não ter insônia, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Por mais que tenha sido uma aula teórica, né, a gente tenta falar aí um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre as coisas que a gente, né, faz essa utilização, e vejam como a farmacologia ela é, né, absurdamente interessante. Por isso que eu amo farmacologia, exatamente por isso, que a gente tem a capacidade de mudar, né, fisiologicamente o nosso organismo com uma substância que a gente vai lá e ingere, tá? Então eu peço que agora assistam aquele vídeo, tá? Que eu postei, tá bom? E aí vocês vão entender melhor sobre aqueles receptores, tá bom? Sabrina Maciel, vamos lá. Amei a aula, thank you. E queria ajuda para descobrir cadê minha nota. No local das outras notas não tá. Não é na opção notas, né? Pelo menos é onde tá as outras notas, mas farmacologia tem só um traço. É o famoso diabo é isso. Deixa eu ver aqui. Quer que eu diga a tua nota? Eu não sei como é que... Deixa eu só parar de gravar aqui. Opa.